Escrevi certa vez que Deus, além de brasileiro, era lagoano. Em verdade, não se cria um estado com tanta beleza sem cumplicidade. Sou capaz de imaginar o dia da criação de Alagoas. Ô São Pedro, pega o estoque de azul mais puro e coloque dentro das manhãs encharcadas de sol. Faça do mar um espelho do céu, polvilhado de jangadas brancas, e aquelas lagoas que estávamos guardando para uso particular. Coloque-as neste paraíso. E tem mais, São Pedro, ponha nesse estado o gosto bom do melaço e cubra os seus campos com verde dos canaviais. As praias. Ora, as praias deverão ser fascinantemente belas, sob a vigilância de ativos e fiéis coqueirais. Coloque piscinas naturais dentro do mar. Coloque um povo hospitaleiro e bom. E que a comida típica seja melhor que o nosso maná. Dê o nome de Alagoas. E a capital, pela ciganice e beleza de suas noites, deverá chamar-se Maceió. E a padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres. E com esse poema, texto poético do jornalista Noaldo Dantas, nós abrimos o programa Café com Poesia de hoje, continuando o nosso papo, nossa conversa com Geraldo Magela, historiador, escritor, intelectual das Alagoas. E no programa passado a gente estava falando sobre a questão política, Antônio Vilela e tantos outros que começamos a discutir a nossa querida Alagoas. E neste ano, que os 200 anos de Alagoas, tem personalidades fortes também ligadas à história, que são as mulheres de Alagoas. E dentre essas mulheres, você elencaria quais que tiveram uma atuação mais consistente na história de Alagoas? Olha, Chico, tem dezenas de mulheres que são importantes, que foram importantes na história do nosso estado, nesses 200 anos ou mais, né? Algumas ainda vivem e participam da nosso meio, né? Que são mulheres importantes, né? Outras já não estão mais aqui, que foram mulheres importantes, e nem todas elas são ou foram reconhecidas após a sua morte. Eram reconhecidas como pessoas importantes quando estavam vivas nas suas profissões, mas depois o esquecimento tomou conta ao invés da memória de se reviver a atividade e a história dessas figuras, muitas delas estão apagadas, completamente esquecidas. Uma delas, por exemplo, é uma das fundadoras da Rádio Difusora, a Odete Pacheco. A Odete Pacheco é uma figura fantástica como radialista, tem um programa de muita audiência durante décadas, e exerceu uma profissão onde a maioria esmagadora da profissão dos radialistas era exercida por homens, né? E a Odete é uma figura que brilhou no rádio e formou uma geração de radialistas, de profissionais da comunicação aqui em Alagoas. Outra figura que está viva, que é muito importante para o rádio, para a memória da nossa cidade, sobretudo, que é a Floresci Cavalcante. Então, nós estamos tratando de duas figuras importantes, uma viva e outra já não está mais entre nós, mas que são duas figuras importantes que nem sempre são chamadas para chamada como figuras, personalidades importantes das suas atividades, sobretudo como radialistas. Não são reconhecidas entre os radialistas, mas
socialmente nem sempre são reconhecidas. No meio político, eu me lembro da atuação de Selma, né? Na política nós tivemos muitas mulheres, né? A Selma Bandeira foi uma mulher extraordinária, contemporânea nossa, que teve um papel importante na luta contra a ditadura, como médica, como militante político, depois como deputada estadual. Ela teve um mandato impecável aqui como deputada estadual pelo PMDB, se elegeu em 1982 e faleceu tragicamente num acidente de automóvel. A Selma é uma dessas figuras que marcou a história, viveu um período relativamente curto, morreu jovem, mas deixou uma marca importante. Outra figura importante também dessa mesma geração é a ex-vereadora e professora Jared Viana. Sim. A Jared foi uma dessas figuras que saiu do movimento de igreja, do movimento estudantil, de organização de professores, organização da Associação dos Professores de Alagoas, e se elegeu vereadora com uma votação brilhante aqui em Maceió, na década de 80, cumpriu um papel importante no momento de retomada, de luta pela redemocratização do nosso país. A Jared teve um papel importante. Se nós formos pegar, por exemplo, tem mais duas outras que estão vivas e com bastante saúde, e ainda vão viver muito tempo, que marcaram época na história, pelo menos no século, na segunda metade do século XX e já no século XXI, que é a ex-senadora Luísa Helena, e acabou o mandato dela agora no final do ano, em 2016, que cumpre um papel extraordinário como líder político, como mulher, como militante de causas importantes, né, como professora da universidade, depois como vice-prefeita de Maceió, como deputada estadual, cumpriu um papel fantástico aqui nessa Assembleia, no período, sobretudo no desfecho fatídico do 17 de julho de 1997, quando o governador Suragi renunciou depois que Alagoas entrou na crise absoluta, num estado de insolvência. A Heloísa teve um papel importante aqui, se elegeu senadora e teve um papel no Senado Federal que marcou a história do Senado Federal. É um nome que escreveu o nome, essas pessoas escreveram o nome na história, né? Outra figura importante é a ex-prefeita Cátia Borne. Ela foi eleita 2 vezes prefeita de Maceió, coisa que nunca uma mulher foi eleita 2 vezes prefeita de Maceió. Foi vereadora, foi secretária de Estado, tudo, e cumpriu e cumpre um papel ainda importante na vida política, na militância partidária. Então essas figuras são figuras que engrandecem a história política contemporânea de Alagoas e que nessa fase de comemorações de efeméride dos 200 anos, tanto a Luísa Helena, como Cátia Borne, como Selma Bandeira, Jared Viana, Aldete Pacheco, Floraci Cavalcante. E uma figura que eu gostava muito e continuo gostando da sua obra, e faleceu agora há pouco mais de um mês, que é a médica e poeta Lúcia Guiomar. Lúcia Guiomar. Lúcia Guiomar é uma figura de uma geração que deu pessoas brilhantes na literatura e nas artes aqui em Alagoas, né? A geração da Lúcia, que é a geração do Zé Geraldo Marques, que é um cientista brilhante, um excelente poeta, um professor universitário dos mais importantes de Alagoas e com nome nacional e internacional, com pesquisas importantíssimas. Essa geração da Lúcia, do Zé Geraldo, do Isaac Bezerra, que já faleceu, de Gildo Marçal Brandão, de todas essas figuras que nos anos 60 e nos anos 70
num período de bastante repressão, de opressão na sociedade, essas figuras cumpriram um papel muito importante num movimento que se pode chamar de contracultura, de afirmação de uma cultura que estava, ou pelo menos de uma atitude diferenciada do estabelecido, né? Eu tive o prazer e a satisfação de conviver também com uma pessoa importantíssima dentro desse conceito, desse raciocínio que você está trilhando, dessas personalidades, que foi o Beto Leão. Beto Leão, uma figura extraordinária, né? Que é dessa geração da Lúcia Guiomar, Zé Geraldo Marques, Isaac Bezerra, então, de Gildo Marçal Brandão. É uma geração e outros tantos de pessoas, o Marcelino Máximo Dantas, de figuras brilhantes e que contribuíram na sua época e ainda estão contribuindo, e os que já passaram para um outro já faleceram e deixaram obras importantes. A memória dessas pessoas são memórias que a gente deve cultivar e preservá-las, né? E passar de uma geração para outra, né? Uma figura que é como mulher, como militante política, que viveu muito pouco e por esse motivo o motivo do seu envolvimento com a política, com a resistência à ditadura, uma guerrilheira urbana, que é a Gastone Beltrão. São figuras que não estão só na história de Alagoas, ela pertence à história do Brasil, a história da América, de luta contra a ditadura, que um jovem de 22, 23 anos que foi trucidada, morta, assassinada pela ditadura militar. Por quê? Porque era uma jovem estudante que lutava pelo fim da ditadura, pela liberdade. Então, essas figuras do mundo cultural, do mundo político, homens e mulheres que lutaram pelo mundo melhor, um mundo fraterno, uma sociedade mais harmônica, uma sociedade onde todos possam conviver sem grandes atritos e, sobretudo, sem opressão, né? Eu tenho uma pessoa que eu tenho um afeto muito grande também, que é uma mulher que foi de luta política, que é uma amiga, que é a Marivone. Marivone é outra figura extraordinária, de lutadora social, de militante político, que sofreu horrores com a ditadura militar. Teve o seu companheiro Odígias Carvalho assassinado nas masmorras da ditadura em Pernambuco. Nós temos tantas figuras importantes na história política de Alagoas, que a história oficial fez questão e trabalhou para ocultar, porque essas figuras e o trabalho dessas pessoas, não só os militantes políticos, mas até mesmo os profissionais como Odete Pacheco, como Floraci, militantes políticos como a Jared, etc., não estão ainda na história oficial. E talvez até seja bom não estar na história oficial, porque elas vão para um outro tipo de história, para a história dos movimentos sociais, que é uma história que passa ao largo da história oficial do Estado, né? Então, essas figuras são figuras que deixaram um exemplo de dedicação e de desprendimento com a luta, inclusive muitos deles entregando a sua própria vida para uma causa, que isso não é pouca coisa, né? Uhum. E a gente vai fazer um breve intervalo, já a gente retorna, para a gente conversar também especificamente sobre a área cultural, tá bom? Então já a gente retorna com o programa Café com Poesia, especial Alagoas 200 anos, conversando com o historiador, escritor, intelectual alagoano, Geraldo Magela. Já a gente retorna.